eu tô aqui com esses dois carrinhos duplos maravilhosos da Joy, que a gente adora, para comparar para vocês e ajudar vocês a escolherem qual que encaixa melhor, seja na rotina do dia a dia, seja para uma viagem ou um período mais curtinho, tá legal? Começando por esse aqui, esse é o Twin da Joy e esse é o Versity com um assento adicional da Joy Signature, que é uma outra linha da Joy, tá? Vou falar um pouquinho de cada aspecto deles comparando. Começando pelo Twin, ele é um carrinho lado a lado, então ele é um carrinho mais simples, mais leve, mais prático de levar para o dia a dia, mas que vai te oferecer menos funções. E aqui a gente tem o Versity, que tem os dois assentos reversíveis. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui do que ele faz. É um carrinho mais robusto, porém é um carrinho mais estreito. Então, para você passar numa porta, num elevador, andar dentro de um parque, ele é mais prático. Porém, para você manusear, dobrar, ele é um carrinho mais robusto, tá legal? Falando um pouquinho aqui sobre detalhes dos assentos. Aqui a gente tem capotas individuais, que atendem bem aos pequenos, e aqui a gente também tem tudo individual, com o diferencial de que a capota ela é extensível. Então ela fica ainda maior e protege ainda mais. Os dois também possuem o visor, o do Twin é um pouquinho menor e é plastificado, e o do Versity é um pouquinho maior e é uma telinha que você pode deixar, mantê-la aberta o tempo todo, se você quiser. Em relação à inclinação, aqui no Twin, a gente também consegue fazer a regulagem de inclinação separado, caso um bebê queira deitar e outro ficar mais sentadinho. Então, aqui a gente consegue regular. Tá? Os cintos também são individuais e aqui ó, a gente tem uma única barra na frente que você consegue abrir tanto para um lado quanto para o outro. Consegue apoiá-la para fechar. No Versity, obviamente, a gente tem as barras individualizadas, que também podem ser removidas. Ou somente abertas ou removidas. Bom, aqui falando um pouquinho sobre os cestos, os dois têm cestos bastante amplos. O cesto do Versity é assim impressionante, porque você consegue até dobrar um dos assentos e colocar lá dentro. O cesto do Twin, ele também é bem grande e espaçoso, é que o do Versity realmente é fora do comum. E as rodas também, aqui você vê um diferencial gigantesco, né? O Versity, ele tem essa roda mais no estilo pneu, uma roda grande, uma roda que vai facilitar muito em qualquer terreno, irregular, de terra, de uma areia um pouco mais batida, vai que vai. O Twin, ele tem duas rodas, o que facilita bastante, ele traz mais robustez, uma durabilidade maior, porém é uma roda pequena, então num degrau, em alguma coisa, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de passar. Se você não vai ter muito disso durante a sua viagem, não precisa ser uma preocupação. Agora, se você vai realmente andar o tempo todo, uma boa parte por terrenos irregulares, aí vale a pena escolher o Versity. Os dois aqui também apresentam a trava nas rodas, então você pode escolher entre deixar travado ou deixar solto, que é ótimo. Então eu já mostrei sobre a inclinação do Twin, vou mostrar um pouquinho da inclinação do Versity também. Aqui a gente tem bastante flexibilidade na inclinação, para sentar e até para girar. Então, olha só, ele consegue ficar bem sentadinho e também consegue ficar bem deitadinho. Ele não é um Moisés, mas ele deita bastante. Tá vendo? E aí, o que é muito legal é que esses assentos, eles podem ser removidos. Então, você pode escolher se em algum momento você quiser andar somente com um assento, ou se você quiser virar o assento um de frente para o outro, ou se você quiser acoplar um bebê conforto. Ele tem diversas formas de uso. E além disso, quando você não está usando, olha como ele fica compacto. Por isso que eu falei, dá para colocar no cesto e continuar usando o carrinho sozinho, tranquilamente. E olha só que legal. Se eu estou usando ele com um assento só, independente se ele está de frente ou de costas para mim, eu ainda consigo regular a altura desse assento. Então, se ele está sozinho, eu posso deixar ele um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto, ou até mesmo numa altura mediana.
Aqui ele também consegue regular a altura, então se você é uma pessoa mais alta, você não precisa ficar empurrando o carrinho tão baixo, o que deixa ele bem mais alto do que o Twin. E quando ele tá para baixo, ele fica praticamente da mesma altura, tá? E aí, para finalizar, vou mostrar os dois fechados, para que você entenda quanto espaço você precisa em cada um deles. Bom, então tô com os dois aqui fechados. A vantagem do Twin é realmente que ele fica mais compacto, é uma peça só, bem estreitinha, porém, o Versity, por todas as funções que ele apresenta, ele também consegue manter um fechamento relativamente compacto, com dois assentos compactos separados da estrutura do carrinho. Espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas sobre os carrinhos. Se eu não tirei, se ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai tirar para vocês. E que eu tenha principalmente te ajudado a escolher, seja para o dia a dia, seja para uma viagem. E conte com a gente. Entra lá no nosso site que a gente tem os carrinhos disponíveis para facilitar o seu dia a dia ou a sua viagem.